Noite, como é que vocês estão? Hoje eu vim à noite, viu? Tô aqui no brechó, ó, tá bagunçado, mas de pouco a pouco vou arrumando, né, gente? E como é que você dormiu? Como você passou o seu dia? Alguém te irritou? Alguém falou alguma coisa com você que machucou seu coração? Olha, a sua família é Deus. Deus é rei, é o único rei que existe. O seu amor, o único que te ama verdadeiramente é Deus. O único que você deve obrigação é Deus. Claro, nós devemos ser pessoas assim, que temos que ter paciência com os outros, né? Paciência é uma coisa que tá tão difícil de ter, né, gente? Nós temos que ter educação, né, com as pessoas, tratar as pessoas com educação, tratar as pessoas assim, quando for falar, falar de uma maneira mais agradável, falar de uma maneira que não machuque o outro, porque palavras machucam, xingar machuca, tem palavras que machucam mais do que um tapa na cara. Será? Não, machuca a mesma coisa, que um tapa na cara dói. Eu já recebi um tapa na cara e dói. Então, assim, as duas coisas doem. Tanto a pessoa que te bate fisicamente, como a pessoa que te bate psicologicamente. Então, assim, eu espero que você confie apenas em Deus. Não espere gratidão de ninguém. Se você der um prato de comida para uma pessoa, se você der um presente para uma pessoa, se você limpar a casa de alguém, não espere nada de volta, a não ser que você cobre antes e a pessoa te pague. Porque a gratidão, gente, tem pessoas que fazem coisa para mim. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, essa pessoa sempre me disse assim: Luciana, eu amo demais você. Eu amo que eu sou capaz de sair de qualquer lugar para fazer alguma coisa por você. Só que essa pessoa me cobra depois, ela joga na minha cara, ela me cobra. Então eu falei: não, você não me ama. Isso é mentira. Você ajuda todo mundo. Você ajuda todas as pessoas, mas você cobra de mim. Você cobra de uma maneira que eu não gostaria de pagar. Você quer me cobrar e eu não quero pagar dessa forma. Você não me cobra com dinheiro, mas você me cobra de outras maneiras que me machuca demais. Então, assim, às vezes é bom você deixar até de fazer, de ajudar. Ah, eu preciso disso, aquela pessoa poderia me ajudar, deixar de pedir ajuda dela, porque ela vai te cobrar de uma maneira que você não deseja pagar, de uma maneira que te machuca, de uma maneira que vai contra os seus preceitos, do que é aquilo que você acredita, vai contra do que você não quer naquele momento. Então, nós temos que ter essa coisa. Gente, tem outra coisa que eu quero falar com vocês aqui. Ó, um ênfase. Na Bíblia não diz nada a respeito de que você vai para o inferno se você não congregar. Isso é mentira, tá bom? Eu já li a Bíblia várias vezes, não está escrito nada disso, não. E olha que eu leio 3 tipos de Bíblia diferentes, de religiões diferentes. Mateus 6,6. Vamos ver aqui Mateus 6,6. Mateus 6,6. Vamos ver na minha Bíblia aqui o que está escrito. Mais tarde nós vamos chegar lá se eu estiver viva ainda. Mateus 6,6, para adiantar para vocês, está escrito assim, ó. Mas quando você orar, tá, sobre oração. Também quando orarem, não hajam como os hipócritas. Olha o que Deus fala sobre pessoas hipócritas. Hipócrita não é coisa boa não, tá, gente? Hipócrita é coisa ruim. Ó, ele fala assim: os hipócritas, eles gostam de orar em pé nas sinagogas. Sinagogas são templos, tá bom? E nas esquinas das ruas principais para serem vistos pelos homens. Digo a vocês, quem está dizendo é Jesus. É para, digo a vocês a verdade. Esses que ficam ali orando, né? Ali nas praças, fica orando assim em sinagogas. Digo a vocês a verdade, ele já tem plenamente a sua recompensa. Versículo 6. Mas, existe um mas, quando você for orar,
Ele não mandou orar na sinagoga alto e nem nas esquinas, não. Entre no seu aposento reservado e depois de fechar a porta, tem que fechar a porta ainda e trancar, tá, gente? Ore ao seu Pai, é Deus, seu Pai é Deus, Pai de Jesus, que está em secreto. Então, seu Pai, que é Deus, o Pai de Jesus, que observa em secreto a sua oração, o recompensará, tá? Então, isso aqui é muito Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 6. Então, gente, não fica triste não, decepção todo mundo tem. Hoje mesmo já me ligaram fora do Brasil com decepção, já veio uma pessoa aqui mais cedo que mora no Brasil com decepção, eu também estou decepcionada. Então, não é só mérito seu. Infelizmente, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo que eu venci o mundo. Ele não falou que aqui ia ser um paraíso. Ele não pode ajudar a gente. Deus jogou Satanás aqui, né? Ficar ajudando? Não, né? Então, assim, e outra coisa, esse negócio de congregar, gente, ele fala, é bom que o homem congrega e vive união. Ele não falou que você vai para o inferno, não. Eu quero que você leia na sua Bíblia a respeito disso aí, que depois eu vou olhar onde está. Eu vou olhar onde está. Mas está em Mateus. Mateus 6. Vamos ver. Nós vamos ler 2 Samuel, nós estamos no Antigo Testamento ainda. Eu só fiz um comentário com vocês, porque não vai para o inferno quem não congregar. Você pode orar. Em Mateus também está escrito que onde tiver 1 ou 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então, se você orar, se você congregar com 3 pessoas na sua casa, com a sua família, Deus vai estar ali, tá? Vai estar com você. Da mesma forma que ele está no meio daquela multidão lá de gente lá, orando para ele, cada um com uma essência diferente. Um ser humano diferente, com um pensamento diferente, que Deus está vendo o pensamento deles. Tá achando que Deus não sabe o que você pensa? Tá achando que Deus não conhece os seus pensamentos, seus desejos? Você acha que está escondendo o ser humano aonde você está indo? Nós não escondemos nada de Deus, não. Nós escondemos o ser humano, mas de Deus, não. E uma hora, ele fala que tudo que está escondido vai ser revelado. Tudo. Não existe crime perfeito, gente. Para Deus não existe, não. 2 Samuel, capítulo 14, né, que nós estamos. Deixa eu ver. Não, é 14, nós já lemos. É quando o filho de Zeruia, Joabe, mentiu, mandou aquela mulher inteligente lá mentir para o rei Davi. Nós estamos no capítulo 15 de 2 Samuel, no Antigo Testamento, aqui é no começo. Não vai ler livro, ler para cá, ler para lá, não, porque o pastor não quer que você saiba da verdade, não, tá? Você tem que saber da verdade. E você, para saber da verdade, você precisa ler a Bíblia. A verdade está aqui. Entendeu? E saber o quê? Lá no dicionário, saber que palavra é aquela que você não sabe. Eu faço isso. Quando eu não sei a palavra, eu vou lá saber o significado da palavra, para você mostrar. Quem fala com a palavra comigo, eu falo com a palavra com ele. Vamos lá. Nós estamos no capítulo 15 de 2 Samuel, versículo 1. Depois, nós estamos falando aqui que no versículo 33, o último versículo do capítulo 14, assim Joabe, que era amigo aí de Absalão, foi até o rei Davi, ungido de Deus, e lhe contou isso. Então o rei ungido de Deus chamou seu filho Absalão, que tinha matado o seu irmão, mandou matar seu irmão por causa da sua irmã Tamar, pelo que ele fez intimidade com a irmã dele, Tamar, que se apresentou ao rei Davi, ungido de Deus, e se ajoelhou diante dele, lançando-se com o rosto por terra, diante do rei Davi, ungido de Deus, e o rei beijou seu filho Absalão. Capítulo 15, versículo 1. Depois de que Davi beijou o filho dele, Absalão, Absalão providenciou um carro com cavalos e 50 homens para correr na frente dele. De quem? De Absalão. Versículo 2. Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus, se levantava cedo. Quem levanta cedo aí? Absalão levantava cedo também. E ficava ao lado da estrada
que dá para o portão da cidade de Jerusalém. Sempre que alguém tinha uma causa para apresentar ao rei Davi, ungido de Deus, seu pai, para julgamento, Absalaão, filho do rei Davi, o chamava essa pessoa e perguntava: de que cidade você é, hein? Curioso, Absalaão, hein? De que cidade você é? E a pessoa respondeu: seu servo. É porque sempre eles tinham mania de falar seu servo, né? Igual o senhor, né? Seu servo é de uma das tribos de Israel, que é o povo de Deus, né? Versículo 3. Absalaão, filho do rei Davi, lhe disse para aquele homem que estava ali, procurando o rei Davi, para procurar ali um julgamento de alguma causa que ele tinha, né? Versículo 3. Absalão lhe disse para aquele homem que estava procurando o rei Davi, ungido de Deus, para um julgamento: olhe, a sua solicitação é justa e legítima, mas não há ninguém da parte do rei Davi, ungido de Deus, para ouvir a sua causa. Mentiroso, Absalão. Versículo 4. Absalão dizia: quem me dera ser designado juiz no país de Israel. Então todo aquele que tivesse uma causa ou uma questão judicial poderia vir até a mim, Absalaão, e eu cuidaria de que ele obtivesse justiça. Absalão estava mentindo, estava tendo inveja do próprio pai, ele queria... Sabe o que aconteceu isso comigo? Eu trabalhava numa empresa há muitos anos, eu entrei com 15 anos lá, casei, namorei com outras pessoas, casei, tive filho, tudo lá. E a menina que trabalhava no escritório, ela falava assim, cada um falava o seu sonho. Ah, eu queria ter uma empresa. Eu falei, eu queria ter uma empresa minha. Hoje eu tenho um brechó meu. Aí ela falava assim, ah, eu queria um dia ter um cargo de confiança e ser bonita. E eu era gerente na época dessa empresa. Então, cuidado que Absalaão queria o que o pai dele queria para ele. Absalaão queria o poder que o pai dele tinha para ele. Então, cuidado que às vezes o seu filho quer o que é seu. Quantos filhos estão matando os pais aí por causa do dinheiro que os pais juntaram, por causa da casa que os pais construíram, né? Quantos filhos ignorantes com os pais, não querem cuidar, coloca aí no asilo, interdita o dinheiro que o pai juntou. Temos que tomar cuidado. Olha o que Absalaão, filho do rei Davi, ungido de Deus, fez com ele. E Deus permite. Porque Deus, gente, nós não somos marionetes na mão de Deus, não. Deus deixa a gente fazer o que a gente quer, tem consequência. Vai ter uma consequência, mas vem depois. Você escolhe o que você faz, eu escolho o que eu faço da minha vida. Então, versículo 3. Absalão lhe disse: olhe para aquele homem que estava procurando o rei Davi para apresentar para ele um julgamento. Sua solicitação é justa, sabe? E legítima também, mas não há ninguém da parte do rei Davi, ungido de Deus, para ouvir a sua causa. Versículo 4. Absalão dizia: ah, quem me dera, ai que inveja, eu queria muito ser designado juiz no país de Israel. Então, toda aquela pessoa que tivesse uma causa ou assim uma questão judicial poderia vir até a mim, Absalão, não ao rei Davi, o meu pai. Eu cuidaria que essa pessoa obtivesse justiça. Versículo 5. E quando alguém se aproximava para se curvar diante dele, Absalão estendia a mão, segurava-o e o beijava-o. Versículo 6. Absalão fazia isso com todos os israelitas que vinham até o rei Davi, ungido de Deus, para pedir justiça. Assim, Absalão conquistava a lealdade dos homens de Israel. Fazia o quê? Bajulava. Bajulação existe desde os tempos antigos, amor. É bajulação. Versículo 7. Ao fim de 4 anos, Absalão, filho do rei Davi, disse ao seu pai, rei Davi, ungido de Deus: ó papai, rei Davi, ungido de Deus, por favor, deixe-me
deixe-me ir à cidade de Hebrom, cumprir o voto que fiz a Jeová, a Javé, a Deus dos exércitos, Pai de Jesus. Versículo 8. Pois seu servo Absalão fez o seguinte voto solene quando morava lá em Jesur, lá na Síria. Se Jeová, Javé, Deus dos exércitos, me levar de volta para perto do meu papai, lá em Jerusalém, eu apresentarei uma oferta a Jeová, a Javé, a Deus dos exércitos, Pai de Jesus. Versículo 9. O rei Davi, ungido de Deus, disse ao seu filho Absalão: Então vá, meu filho, em paz. Assim, Absalão saiu e foi para a cidade de Hebrom. Versículo 10. Então, o filho do rei Davi, Absalão, enviou espiões a todas as tribos do povo dele mesmo, de Israel, para dizer: Assim que vocês, povo de Israel, ouvirem o som da buzina, anunciem: Absalão se tornou rei em Hebrom. Olha a inveja do rei. Olha a inveja do próprio pai, que era rei, ungido de Deus. Versículo 11. E 200 homens de Jerusalém, aonde o rei Davi morava, havia ido para lá com Absalão. Esses homens tinham sido convidados e foram sem suspeitar de nada, sem saber o que estava acontecendo, o que Absalão ia fazer contra o pai dele. Versículo 12. Além disso, quando Absalão ofereceu os sacrifícios, Absalão mandou buscar Aitofel. Aitofel era uma pessoa, o Gilonita era uma pessoa. Aitofel, o Gilonita, era uma pessoa. O Aitofel, o Gilonita, era conselheiro do rei Davi, o pai de Absalão. Era da sua cidade. Giló. A conspiração foi ganhando força, viu? O próprio filho estava fazendo uma conspiração contra o pai dele, rei Davi. E o número dos que apoiavam Absalão, filho do rei Davi, continuou aumentando. Versículo 13. Então, alguém informou ao rei Davi, ungido de Deus, pai de Absalão: Olha, rei Davi, pai de Absalão, os homens de Israel passaram para o lado de Absalão. Absalão estava furando, ó, enfiando a faca atrás das costas do senhor, hein, do próprio pai. Existe isso até hoje. Versículo 14. Imediatamente, o rei Davi, ungido de Deus, disse a todos os seus servos que estavam com ele lá em Jerusalém, onde ele morava: Vamos fugir, pois nenhum de nós escapará do meu filho Absalão. Apressem-se, senão Absalão logo nos alcançará e nos trará calamidade, golpeando a Jerusalém com a espada. Versículo 15. Os servos do rei Davi, ungido de Deus, disseram: O que for que o Senhor, rei Davi, decidir, seus servos estão dispostos a fazer, rei Davi, ungido de Deus. Versículo 16. Portanto, o rei Davi, ungido de Deus, saiu acompanhado de todas as pessoas da sua casa, mas deixou 10 concubinas, 10 mulheres para trás, gente, para tomarem conta da casa. Deixaram 10 mulheres dele, esposa, para cuidar da casa dele. Versículo 17. O rei Davi, ungido de Deus, partiu com todo o povo atrás dele, lá de Jerusalém, e pararam em um lugar chamado Bet-Meraque. Versículo 18. Todos os servos que partiram com o rei Davi, ungido de Deus, e todos os queretitas, os peletitas e os geteus, 600 homens que o tinham seguido desde Gate. Lembra quando ele estava fugindo de Saul? Tinha 600 homens que seguiam ele. Iam passando enquanto o rei Davi, ungido de Deus, os inspecionava. Inspecionava, ficava olhando para eles. Versículo 19. O rei Davi, ungido de Deus, disse então a Ital, o geteu: Por que você também está indo conosco, hein, ô Itai? Volte e fique com o novo rei Absalão,
pois você, estrangeiro, é um exilado da terra, da sua terra. Versículo 20. Você, Getel, chegou ontem. Será que hoje eu deveria fazê-lo vaguear conosco, indo quando eu tiver de ir e para onde eu tiver de ir? Volte, volte, Geteu. Volte, Tai, o Geteu. Volte, leve seus irmãos com você, e que Jeová, Javé Deus dos Exércitos, lhe demonstre amor leal e fidelidade. Versículo 21. Mas Itai disse ao rei Davi, ungido de Deus: Ah, rei Davi, ungido de Deus, tão certo como Jeová, Javé Deus dos Exércitos, Pai de Jesus, vive, e tão certo como meu senhor, rei Davi, vive, não importa onde o Senhor estiver, rei Davi, ungido de Deus, ali estará o seu servo Itai, quer para morrer e quer para viver. Versículo 22. Em vista disso, o rei Davi, ungido de Deus, disse a Itai: Então vai, Itai, vão conosco. Atravesse assim. Itai, o geteu, atravessou o vale com todos os homens e as crianças que estavam com o rei Davi, ungido de Deus. Versículo 23. Todos os que moravam na região choravam muito alto, enquanto todo esse povo de Israel fazia travessia, e o rei Davi, ungido de Deus, estava parado junto ao vale chamado Cedron. Todo o povo atravessava em direção à estrada que dá para o deserto. Versículo 24. Zadok era uma pessoa, também estava ali com todos os levitas, filho de Levi, também israelita, levando a arca do pacto do verdadeiro Deus. Os levitas eram os únicos que poderiam pegar na arca sem morrer. E eles colocaram a arca do verdadeiro Deus no chão. E Abiatar chegou enquanto todo o povo saía da cidade de Jerusalém e atravessava o vale. Versículo 25. Mas o rei Davi, ungido de Deus, disse a Zadok: Zadok, leve a arca do verdadeiro Deus de volta à cidade de Jerusalém. Se eu, rei Davi, achar favor aos olhos de Jeová, de Javé de Deus dos Exércitos, ele me trará de volta a Jerusalém e me deixará ver a arca e o lugar onde a arca fica. Versículo 26. Mas se de você, Deus, disser, não me agrado mais de você, rei Davi, então que ele faça comigo o que for bom aos próprios olhos de próprio Deus. Versículo 27. O rei Davi, ungido de Deus, disse a Zadok, o sacerdote: Você, sacerdote Zadok, não é vidente. Você não é vidente? É porque chamavam um profeta de vidente. Você não é vidente? Volte em paz à cidade de Jerusalém. Leve com você e seus filhos, Aimás, o seu filho, e Jonatã, filho de Abiatar. Versículo 28. Eu, rei Davi, eu ficarei esperando nos pontos de travessia, junto ao deserto, até que vocês me mandem informações. Versículo 29. Portanto, Zadok e Abiatar levaram a arca do verdadeiro Deus de volta a Jerusalém e permaneceram ali em Jerusalém. Versículo 30. E Davi, o rei Davi, ungido de Deus, subiu para o Monte das Oliveiras, chorando. Enquanto caminhava, o rei Davi, ungido de Deus, estava descalço e com a cabeça coberta. Todos os que estavam, as pessoas que estavam com o rei Davi, ungido de Deus, também cobriam a cabeça e subiam o monte das oliveiras chorando. Versículo 31. E disseram então ao rei Davi, ungido de Deus: Aitofel está entre os que conspiram com Absalaão. Ele é um dos que estão conspirando contra o senhor rei Davi. Rei Davi disse: Por favor, ó Jeová, ó Javé, ó Deus dos Exércitos, Pai de Jesus, transforma em tolice o conselho de Aitofel. Versículo 32. Quando o rei Davi, ungido de Deus, chegou ao cume do monte, onde o povo costumava adorar a Deus, Usai, o arqueiro,
Arquita estava ali esperando pelo rei Davi, o ungido de Deus, com sua veste comprida, rasgada e com terra na cabeça. Versículo 33. No entanto, Davi, o rei ungido de Deus, lhe disse: se você for comigo, será um peso para mim, hein? Uzai, o Arquita. Se você for comigo, você é um peso para mim, Uzai. Versículo 34. Mas, Uzai, se você voltar à cidade de Jerusalém e disser a Absalaão, sou seu servo. Ah, não. Se voltar, eu acho que é a cidade onde estava Hebrom. A cidade de Hebrom que Absalaão pegou para ser rei. Se você disser a Absalaão, meu filho, que é filho de rei Davi, ó Absalaão, sou seu servo. Olha o rei Davi, ó. Sou seu servo, Absalaão. Ó rei Absalaão, fui servo do seu pai, rei Davi, ungido de Deus, lá no passado. Mas agora eu vou ser seu servo. Então você, Absalaão, rei, poderá frustrar para mim o conselho de Aitofel. Versículo 35. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estavam lá com você. Conte a Zadok e Abiatar tudo o que você ouvir lá na casa do rei. Mas qual rei? O rei Absalaão ou o rei Davi, ungido de Deus? Versículo 36. Ele e seus 2 filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatã, filho de Abiatar, estão lá. Por meio deles, mandem-me informações sobre tudo que vocês ouvirem lá. Versículo 37. Assim, Uzai, amigo do rei Davi, ungido de Deus, chegou à cidade de Jerusalém quando Absalaão estava entrando na cidade de Jerusalém. Gente, o filho foi para matar o próprio pai por inveja, né? Você acha que é só você? Você acha que... Não, olha para você ver. Por inveja. Queria ser, né? Falar para você igual, maior do que o pai.